Graça e paz, queridos. Quero convidar você que está em casa, se juntar a nós nessa noite para juntos adorarmos ao Senhor. Estamos iniciando mais um Tadel. Então vamos estar adorando ao Senhor nessa noite, derramando nosso coração diante dEle. Ele é o Deus Emanuel, o Deus que está conosco, o Deus que não nos abandona, o Deus que nos fortalece, o Deus que nos sustenta. Então aí na sua casa eu quero convidar você a separar esses minutos para você estar conectando o seu coração ao Senhor, para você estar colocando sua vida diante do Senhor. Vamos nos colocar diante da sua presença, vamos adorá-lo, vamos pedir ao Senhor que renove as nossas forças, que nos fortaleça, que nos sustente, que alegre o nosso coração com a sua doce presença. Ele é o Deus Emanuel, o Deus que está conosco em todo o tempo, todos os dias. A palavra do Senhor diz que Ele não nos deixará, não nos abandonará. Ele é o Deus conosco, Deus fiel, Deus que nos sustenta, que conhece a nossa vida. Senhor, nós te louvamos nessa noite, Deus, pelo sustento do Senhor. Te agradecemos pelo teu cuidado. Te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Tu és um Deus tão bom, tão misericordioso. Por isso nós estamos aqui, Senhor, é pela tua misericórdia. Por isso nós estamos aqui, Senhor, é pela tua graça que tem nos sustentado dia após dia. Nós louvamos a ti, Senhor. Louvamos o teu nome, Jesus. Adoramos o teu nome. Ele é contigo. Ele não te deixa, Ele não se esquece de você. Deus conosco, Deus sempre presente. Meu amigo eterno e inseparável, o Criador que se vestiu da criação, Emanuel. Deus conosco, Deus sempre presente. Meu amigo eterno e inseparável, o Criador que se vestiu da criação, Emanuel. As mãos que sustentam o universo sustentam o meu coração. A voz que falou e tudo se formou me chama pelo nome. Estás conosco, Jesus, nos sustentando a cada dia. As mãos que sustentam o universo, sustentam a nossa vida. Vamos declarar que Ele é o Deus conosco. Deus conosco, Deus sempre presente. Meu amigo eterno e inseparável, o Criador que se vestiu da criação, Emanuel. Deus conosco, Deus sempre presente.
universo sustentam o meu coração. A voz que falou e tudo se formou, me chama pelo nome. Diga as mãos que sustentam, as mãos que sustentam o universo. Ele sustenta a tua vida, Ele te sustenta, Ele te fortalece. Ele é o nosso Deus, o nosso refúgio, o nosso Senhor, que conhece o teu nome, que te chama pelo teu nome. Ele é o Deus que te sustenta, meu querido. Nessa hora coloque diante do Senhor tudo que tem tentado te abalar, tudo que tem tentado te destruir, te desanimar. E Ele é o Deus que sustenta a tua vida. Elevamos os nossos olhos para os montes, e é dos montes que virá o nosso socorro. O nosso socorro vem do Senhor. O nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. É Ele que nos sustenta, é Ele que não deixa os nossos pés vacilarem, é Ele que alegra o nosso coração, é Ele que traz renovo, é Ele que traz refúgio para nós no dia da angústia, da adversidade. A voz que falou e tudo se formou, nos chama pelo nome, nos conhece, nos sustenta. Vamos dizer mais uma vez: as mãos que sustentam o universo sustentam o meu coração. A voz que falou e tudo se formou, me chama pelo nome. Aleluia. Ele é o Rei do nosso coração, é a nossa fortaleza. Que possamos declarar o que o salmista disse: Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Rei do meu coração, seja minha fortaleza, minha fonte eterna és, oh minha canção. Aleluia. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, razão do meu viver, oh minha canção. Tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh. Rei do meu coração, seja o vento a soprar, minha âncora no mar, oh minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo a queimar, a voz a ecoar, oh minha canção. Rei do meu coração, seja o vento a soprar, minha âncora no mar, oh minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo a queimar,
jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás 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 jamais. Não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, 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 não me deixarás jamais. Tu não me deixarás. Vamos dizer: o Senhor é bom. Quero ler para você o Salmo 23, na versão da Nova Bíblia Viva. Fala assim o Salmo 23: O Senhor é o meu pastor, Ele me dá tudo de que preciso. Ele me leva aos pastos de grama verde e macia para descansar. Quando sinto sede, Ele me leva para os riachos de águas mansas. Ele me devolve a paz do espírito quando me sinto aflito. Ele me faz andar pelo caminho da justiça, por amor do seu nome. Mesmo que eu ande pelo vale escuro, onde a morte está bem perto, continuo tranquilo e não sinto medo, porque a sua vara e o seu cajado me protegem. Prepara um banquete para mim na presença dos meus inimigos. O Senhor me recebe como convidado de honra, ungindo a minha cabeça com óleo e faz o meu cálice transbordar. Eu tenho certeza absoluta que a sua bondade e a sua misericórdia me acompanharão todos os dias da minha vida. Sim, eu viverei na presença do Senhor para sempre. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. No versículo 4, no Salmo 23, o salmista disse: mesmo que eu ande pelo vale escuro, onde a morte está bem perto, continuo tranquilo e não sinto medo, porque a sua vara e o seu cajado me protegem. Eu não sinto medo, porque eu sei quem é o meu bom pastor. Eu sei quem é o meu pastor. Ah, queridos, nós precisamos ter revelação de quem Jesus é. Ele não tem pensamentos maus contra nós. Ele não fica planejando como nos destruir. Lá em Jeremias
Diz assim: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Jeremias 29. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Queridos, nós temos um bom pastor. O nosso bom pastor cuida de nós. E o salmista aqui, Davi, ele disse: eu não tenho medo, mesmo quando eu passo por um vale da sombra da morte, um vale escuro. Eu sei que meu pastor cuida de mim. Eu sei que meu pastor me livrará. Ah, queridos, tem situações que o Senhor não nos livra, mas sabe de uma coisa? Ele entra conosco. Ele disse: eu nunca te deixarei, nunca jamais te desampararei. Eis que eu estou convosco todos os dias. Não temas, não tenha medo. Oh, e o salmista diz: eu tenho certeza que a bondade, a misericórdia me acompanhará todos os dias. Não tenha medo das más notícias. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita. Oh, queridos, quando o Senhor não nos livra de situações, Ele entra conosco nelas. Como aconteceu com os irmãos, com os amigos de Daniel. Deus não livrou, mas entrou com eles naquela fornalha. Certamente que a bondade de Deus e a misericórdia do Senhor me acompanharão todos os dias. E eu vou orar por você nessa hora, para que o Espírito Santo traga revelação da bondade de Deus. Mesmo quando tragédias acontecem, Deus continua sendo bom, porque Ele não nos abandona. Ele está conosco no vale de lágrimas. Oh, o Senhor é bom. Senhor, eu oro, Espírito Santo, revele quem Jesus é. Eu oro por cada irmão e irmã nessa hora. Eu oro para que o Senhor traga revelação, como o Senhor trouxe a Davi. Que o Senhor certamente é um Deus bom. Oh, Senhor, mesmo quando o Senhor não nos livra, situações acontecem que a gente não entende, a gente pode confiar que o Senhor é bom. Tu és bom. Que o Senhor tire o medo, que o Senhor tire a visão errada de quem Tu és. Revela-te a nós. Traga a revelação da Tua bondade. Traga a revelação de quem o Senhor é. Aumente a nossa fé. Aumente a nossa confiança. Aumente a nossa confiança. Eu quero abençoar a sua vida nessa hora. Eu quero abençoar a sua família. Haja agora confiança. Também quero orar nessa hora onde há enfermidade. Você que está com Covid, eu quero, como igreja, nessa hora, junto com os meus irmãos, profetizar sobre você cura. Que todo medo, todo pânico saia agora. Que haja um toque sobrenatural do Senhor de cura sobre você. Haja agora confiança. Quero te abençoar com saúde. Quero orar pela pastora Cléo. Senhor, te dá graças pela saúde dela. Queremos abençoar a sua vida. Abençoar, Senhor, a vida do nosso irmão Cleberson. Abençoamos, Senhor, seus pulmões com saúde. Teu sangue ali, trazendo cura na vida dele, da pastora Cléo. Queremos abençoar, Senhor, nessa hora o irmão, nosso irmão Manuel. Abençoamos com saúde. Abençoamos o Azeando, a Tereza com saúde. Nós liberamos, Senhor, sobre o teu povo saúde. Abençoamos também nossa cidade. Senhor, haja saúde em Garanhuns. Abençoamos cada hospital agora em nossa cidade. Vá, Senhor, em cada leito. Haja cura agora. Tira todo o medo da morte, Senhor. Toque agora no pulmão de cada pessoa que está ali com Covid. Passa teu sangue, traga cura nos pulmões. Como igreja abençoamos agora, Senhor, cada pessoa que os meus irmãos estão orando. Nós liberamos uma unção de cura, de saúde sobre a nossa cidade, sobre o nosso estado, sobre, Senhor, o Agreste. Passa teu sangue, Senhor, liberamos tua cura
sobre cada família nessa hora, proteção, teu sangue sobre nós, sobre a sua igreja, sobre o seu povo, em nome de Jesus. Nós vamos orar rapidinho pelas células, pelos líderes. Declaro proteção em cada célula, em nome de Jesus. Deus, colocamos agora, Senhor, diante de Ti, Jesus, cada líder de célula, Pai, diante do Teu altar. Te pedimos, Deus, que o Senhor possa ir renovando cada líder, e fortalecendo e restaurando, trazendo sobre cada um, Pai, refrigério, óleo fresco sobre as suas cabeças. Ó Deus, uma unção nova sobre cada um, Jesus. Te pedimos também, Deus, por cada célula, Senhor, que as células possam estar, Deus, unidas, fortalecidas pelo poder do Teu Espírito Santo. Que cada célula, Senhor Deus, possa vir crescer, possa, Deus, pregar o Teu Evangelho, que a Tua palavra, que os Teus louvores, Deus, possam atrair pessoas para estar, Deus, em cada casa, Senhor. Abençoamos, Espírito Santo, cada casa que recebe a célula, Senhor, que recebe os nossos irmãos. Declaramos bênçãos sem medida sobre cada lar. Deus, declaramos, Deus, que cada novas casas vão, Senhor Deus, ser alcançadas, famílias inteiras alcançadas pelo poder do Teu Espírito Santo. Espírito de Deus, nós te pedimos, Deus, abençoe os nossos irmãos, fortaleça-os, ó Pai, que Teu Espírito Santo esteja, Deus, enchendo eles da Tua presença, enchendo eles com o Teu Espírito Santo. Ó Deus, declaramos mais de Ti, Deus, em cada vida, declaramos mais da Tua presença em cada família, em cada casa, em cada lar. Que haja, Deus, a Tua esperança, a esperança do Teu Espírito Santo sobre cada pessoa. É o que nós te pedimos nessa noite, em nome de Jesus. A entrega dos dízimos e das ofertas é um ato de fé e generosidade que vem do nosso coração. Através da obediência a Deus, atraímos as promessas e provamos como elas são reais e abundantes em nossas vidas. A nossa maior alegria está em dar do que receber. Graça e paz, queridos. Estamos mais uma vez aqui, com o nosso Tadeu online. Vamos para um momento muito especial, nossos dízimos, nossas ofertas. Queria que você abrisse aí Provérbios 11, 24. Provérbios 11, 24. E diz assim: há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Então, esse provérbio de Salomão, ele é um provérbio que fala sobre nós sermos generosos. E é interessante que nesse provérbio, ele nos ensina que quanto mais a gente retém, menos a gente vai ser abençoado por conta da avareza do nosso coração. E quanto mais nós somos generosos, mais bênçãos vai vir sobre nós por conta do coração grato. Então nessa noite, queridos, eu quero desafiar você a ter esse coração, um coração generoso que não retém, que é fiel nos dízimos, que é fiel nas ofertas e que abençoa aqueles que estão necessitados. Amém? Eu queria falar também que para você contribuir com os dízimos e as ofertas, vai estar aparecendo aqui na tela o Pix ou transferência bancária. Ou também temos o nosso irmão Walter. Se você quiser, você liga, vai aparecer o nome dele e o número dele aqui. Você liga e ele vai até a sua residência buscar seu dízimo e sua oferta. O importante é você não deixar de dizimar e ofertar, porque hoje nós temos várias formas de contribuir para o reino de Deus. Amém? Pois vamos orar e pedir ao Espírito Santo que traga essa revelação e esse conhecimento sobre o nosso coração. Amém? Pai, em nome de Jesus, queremos colocar diante de Ti, Senhor, o que nós acabamos de ler em Provérbios 11, 24.
Nós sabemos, Senhor, que aquele que retém, Senhor, é porque tem um coração avarento. E nós não queremos, Senhor, ter esse coração. Nós queremos ser e ter um coração generoso, que entende, Senhor, que tudo que nós fazemos aqui, Senhor, vai ser semeado para o reino do céu. Nós queremos te agradecer, Senhor, pela tua fidelidade, pelo teu cuidado sobre nós, Espírito Santo. Em nome de Jesus, dai-nos esse coração, traz essa revelação sobre cada irmão, Senhor, que está em casa nesse momento, que eles possam ser fiéis, Senhor, a Ti, com seus dízimos e ofertas, Pai, e sejam generosos para contigo, em nome de Jesus. Amém. Rei do meu coração, seja minha fortaleza, minha fonte eterna és, oh minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, razão do meu viver, oh minha canção. Tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, Graça e paz, boa noite a todos. Você que está conosco nesse Tadel Online, quero te dar as boas-vindas. E antes da palavra, eu quero apenas dar alguns avisos importantes. Nós queremos aqui reforçar, queridos, a sua contribuição, a sua generosidade nesse tempo, que você continue sendo generoso, abençoando a obra de Deus. Nós estamos online, mas a igreja continua, né? Nós estamos com os nossos compromissos e nós contamos com a sua generosidade, com a sua fidelidade, né? Conforme nosso irmão José Milton falou aqui, as várias formas de você contribuir, né? Então, continue sendo fiel e generoso, porque nós cremos que a casa de Deus é mantida com a nossa generosidade e através da nossa fidelidade. Nós estamos, irmãos, ainda no decreto até o dia 13, estamos online 100%, tanto nos cultos de celebração, aos domingos, 10 da manhã e 17 horas, e nas terças-feiras nós estamos com o Tadel online acontecendo às 19h30. Após esse Tadel, às 20h30, 20h40 aproximadamente, nós vamos estar com os nossos grupos de setor acontecendo através da plataforma Zoom, com os nossos líderes de célula. E essa semana nós estamos com a rede de casais especial do Dia dos Namorados. Nós estamos já orando, já estamos planejando. Próximo sábado, dia 12 de junho, nós vamos estar online com a nossa live especial do Dia dos Namorados. E nós vamos estar fazendo pela plataforma Zoom, certo? A gente está vendo uma outra forma de transmitir, mas ainda a gente vai estar divulgando, mas o que é certo é que você deve baixar o aplicativo Zoom no seu celular. Não é um aplicativo pesado, tá certo? Eu estava olhando, é em torno de 90 megas só o tamanho do aplicativo Zoom. Então baixe no seu celular e você vai entrar pelo aplicativo no sábado na nossa rede de casais especial Dia dos Namorados. 20 horas, 8 horas da noite, casados, noivos, quem está em romance real, prepara um jantar aí especial na sua casa, né? Se você não quiser ficar sozinho, né, com a sua esposa, com a sua noiva, com a sua namorada, você pode convidar um outro casal, né, ou um discípulo seu. A gente vai ter esse momento, né, ou a sós como casal, ou com outro casal, a gente vai poder compartilhar esse momento de comunhão. Nós vamos ter juntos o CCA de Garanhuns e de Caruaru, nessa rede de casais especial do Dia dos Namorados, tá bom? Então, sábado, 20 horas, pelo Zoom, a gente vai estar mandando o link para você no sábado mais cedo, tá
tá bom? Gente, nós estamos com oração todos os dias da semana. Todos os dias da semana nós temos oração dos setores. Segunda-feira, ontem, foi o setor amarelo 1 e o amarelo 2. A gente estava sabendo aqui da reunião de oração que aconteceu ontem pelo Zoom, que foi uma bênção. Hoje é o dia do setor black, o dia de oração. Amanhã vai ser o setor laranja. Quinta-feira vai ser o setor roxo e na sexta o setor verde. Então nós estamos cada dia mobilizando os irmãos dos setores para estarem orando, e os nossos supervisores estão com reuniões de oração durante a semana. Eles estão aí divulgando nos grupos para todos, não só é para líderes não. Todos os irmãos das células podem participar das nossas reuniões de oração dos setores, né? E hoje eu estava falando na reunião de supervisores que eu e a pastora Cristiane, nós vamos estar com uma reunião de oração acontecendo na quinta-feira. A gente vai estar divulgando para vocês o horário, mas provavelmente vai ser às 10 da noite. Então nós vamos estar toda quinta-feira, eu e Cristiane, nós vamos ter aquela live de oração, mas a gente vai fazer pelo Zoom, para a gente poder ver cada um de vocês. E essa live de oração vai ser para toda a igreja. A gente vai divulgar o link para todo mundo entrar. É o momento de nós orarmos. Esse é o momento da gente entrar em guerra e estarmos profetizando saúde sobre os hospitais, sobre a nossa cidade, Pernambuco, Brasil. Nós não podemos agora cruzar os nossos braços, irmãos. Somos guerreiros de oração. Nós estamos em jejum. Já eu e Cristiane, nós estamos em jejum desde o ano passado. Março do ano passado a gente começou um jejum e durante todo o ano, né, continuamos o jejum, ainda estamos em jejum. Então, além da oração dos setores, certo? Os dias de oração dos setores, a gente vai ter toda quinta-feira, né, enquanto a gente estiver com esse decreto, os cultos online, nós vamos estar com uma reunião de oração, duração de 1 hora, certo? A gente vai entrar pelo Zoom, orando pelos pedidos, tendo um tempo de compartilhar a palavra e também da gente poder adorar juntos, tá bom? Então, quinta-feira agora a gente já vai começar a nossa reunião de oração. Eu, Cristiane, e você, meu irmão, minha irmã, nós vamos estar orando, vai ser poderoso demais. Eu quero nesse momento chamar aqui o nosso irmão Tiago Lira, ele vai estar compartilhando a palavra nesse Tadel, né? Nós vamos orar pela ministração da palavra. Eu creio, né, que Deus vai usar a vida do Tiago com graça, com poder, com sabedoria. Então eu queria pedir agora, né, você que está em casa, que você pudesse agora se aquietar e pudesse também se concentrar agora para ouvir a palavra de Deus. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu entrego a Ti a vida de Tiago, que ele possa ser um instrumento em Tuas mãos, Espírito Santo, para transmitir a Tua palavra. Abençoamos essa transmissão, abençoamos cada pessoa que está agora nesse Tadel. Oramos para que a palavra de Deus possa alcançar os nossos corações, as nossas vidas e nos transformar, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, por favor, vamos abrir nossas Bíblias lá em João capítulo 10. Que bênção estarmos aqui hoje. Queria compartilhar com vocês algo que o Senhor falou comigo. Lá em João capítulo 10. Por favor, você que está aí em casa, abre tua Bíblia. Que nesse momento você possa se concentrar na palavra, você possa ouvir o que o Senhor tem para falar conosco. Abra sua Bíblia lá em João capítulo 10, a partir do versículo 1. Uma parábola bem conhecida, no entanto eu creio que Deus quer falar conosco. Amém? Em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora.
Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas os seguem porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão os estranhos, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhe propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhe falava. Amém? Vamos orar nesse instante. Curva sua cabeça onde quer que você esteja. Vamos colocar diante do Senhor para que Ele possa falar conosco. Jesus, eu quero colocar diante do Senhor as nossas vidas nesse instante. Coloco diante do Senhor, Pai, as pessoas que estão em casa ouvindo esse Tadel online. Eu peço que o Senhor, Pai, com o teu agir personalizado, possa tocar o coração de cada uma das pessoas. Deus, que eu possa transmitir aquilo que o Senhor colocou no meu coração da melhor maneira possível. Deus, que as pessoas possam ouvir, Deus, esses princípios e, sobretudo, praticá-los, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, essa palavra eu intitulei de O Bom Pastor, a Porta e o Porteiro. É interessante que essa palavra Deus falou comigo pelo menos há uns 7 anos atrás. Eu estava lá no meu trabalho, em outra cidade, nos Correios, e no meu momento de almoço, eu sempre buscava para ir buscar ao Senhor. E nesse dia especificamente, Deus começou a falar comigo de uma maneira poderosa. Talvez tenha sido um dos momentos que Deus mais falou comigo. Então Ele começou a falar comigo sobre esse texto. Eu não lembro exatamente se eu estava lendo essa parábola ou se por algum motivo eu lembrei e aí eu fui ler. No entanto, foi muito forte. Eu peguei uma agenda que estava comigo e eu comecei a anotar princípios que Deus queria me ensinar. À época eu liderava a célula e eu estava tendo algumas dificuldades com as pessoas das células. Muitas vezes você, como líder, eu entendo que quer que a célula cresça, mas às vezes você vê que a célula não está crescendo, bate aquele desânimo, aquela desesperança. Eu já passei por várias situações dessas. Eu estou liderando célula há pelo menos uns 9 anos e eu passei por essa situação e Deus falou comigo especificamente sobre esse texto, né? Então Jesus aqui, ele começa a falar sobre uma parábola. Ele fala da parábola do bom pastor. E ele começa a dar indícios e a mostrar quem é o bom pastor, quem é a porta, quem é o porteiro, quais são as especificidades de cada um desses pontos. E para mim, naquele momento, foi muito poderoso, porque eu passei a ver alguns pontos na palavra que eu não estava pondo em prática na minha vida. Então eu queria passar para vocês algum desses pontos. A primeira coisa que eu queria falar era sobre o bom pastor. Você pode ler comigo no versículo 2, que diz o seguinte: em verdade vos digo, quem não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outro lugar, é ladrão e salteador. O que entra pela porta é pastor das ovelhas. Isso começou a falar muito comigo, porque na verdade eu estava numa crise, porque eu dizia assim: Senhor, por que eu falo para as pessoas, por que eu falo para os meus discípulos, por que eu falo para as pessoas que estão aqui na minha célula e particularmente eu não vejo mudança, eu não vejo elas escutarem a minha voz, parece que eu estou falando uma coisa, entra num ouvido, sai pelo outro, eu estou me esforçando tanto, eu estou correndo atrás, mas parece que as pessoas não ouvem. E aí Jesus, ele começou a falar comigo sobre essa parábola, ele começou a falar sobre o bom pastor. E é claro que eu sei que vocês entendem que o bom pastor é Jesus, né? Então eu queria falar, na verdade, agora de algumas características do bom pastor. E eu queria que você começasse a olhar para a sua vida. Eu queria que você começasse a olhar para você como líder de célula, talvez até como um discipulador ou um futuro líder de célula, você começar a enxergar a sua vida sobre a ótica de um bom pastor. Vê bem, a primeira característica que eu vejo no bom pastor é que ele dá a vida pelas ovelhas. Isso está lá em João capítulo 10, versículo 11. Vê o que diz, João capítulo 10, versículo 11. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Então, a primeira coisa que Deus começou a falar comigo sobre o bom pastor foi que o bom pastor, ele dá a vida, ou seja, ele renuncia coisas pelas pessoas. Ele renuncia, ele se dá para as pessoas para que ele possa servi-las. E muitas vezes nós estamos querendo liderar células sem serviço, sem servir as pessoas. Muitas vezes a gente está mais ligado
no status de ser líder de célula do que necessariamente no que é ser líder, no que é cuidar de pessoas. E eu não estou falando somente aqui para pessoas que lideram, eu estou falando para pessoas que discipulam, pessoas que lideram, pessoas que tentam e desejam liderar e discipular. Se você está cuidando de uma pessoa, e eu creio que você está cuidando porque a própria Bíblia diz que nós precisamos ir e fazer discípulos, pelo menos 2 pessoas, como a pastora gosta de ressaltar, eu creio que você está cuidando de pessoas. Mas a pergunta é, você tem necessariamente se doado por pessoas? As pessoas têm abertura para ligar para você 3 horas da manhã, as pessoas têm abertura para ir até a sua casa, as pessoas sabem que podem contar com você, você tem se doado. Tem um rapaz que está comigo há acho que uns 9 anos mais ou menos, ainda no setor da gente. Primeiro começou na Getsemane, a primeira célula que eu liderei, depois ele foi enviado para outra célula, e desse tempo todo a gente tem um bom relacionamento. E eu lembro que uma vez ele precisou de mim 3 horas da manhã, acredito que alguém da família dele tinha morrido, ele ligou para mim e disse: Tiago, tu pode me levar lá em tal lugar? Estava com sono, cara. No outro dia eu tinha que acordar 5 e pouco da manhã para ir para Iati, e eu olhei assim, aquela vontade de não ir, mas aí eu disse: não, eu preciso servir as pessoas. E eu fui lá com ele, levei até a casa onde ele queria ir, dei assistência e no outro dia fui trabalhar, cansadíssimo. Mas até hoje esse rapaz lembra dessa situação. Toda vez que é meu aniversário, que ele vai mandar alguma mensagem para mim, ele sempre cita. Eu não sei se é porque a lembrança dele está mais focada nisso, mas o que eu entendo é que quando você serve as pessoas ficam necessariamente gratas pelo que você fez. Então a questão é, você como bom pastor e como aquela pessoa que precisa imitar Jesus, você está dando a vida pelas pessoas? Não estou falando aqui de você morrer pelas pessoas, eu acredito que não cheguei nesse ponto, eu morreria pela minha filha, mas pelas pessoas acredito que ainda não. Mas o que eu estou querendo dizer é, você tem renunciado à sua vida, talvez aquele dia que você está lá na sua casa, que você não quer fazer nada, mas chega alguém para conversar com você, às vezes pelo WhatsApp, às vezes uma visita lá naquele casal que tem uma bronca para você resolver e vai até 2, 3 da manhã, talvez ali um demônio para você expulsar. Enfim, a pergunta é, você tem servido o Senhor? As pessoas veem em você esse desejo de serviço, esse desejo de você dar a sua vida pelas pessoas sem necessariamente estar pedindo algo em troca. O segundo ponto que eu queria falar para vocês, uma segunda característica que um bom pastor tem é que ele conhece as ovelhas. João capítulo 10, versículo 14 diz o seguinte: eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. É interessante que Jesus diz: eu sou o bom pastor e eu conheço as minhas ovelhas. E aí eu queria que você refletisse, você conhece as pessoas que estão lá na sua célula? E eu não estou falando que você lembra do nome dela, eu estou perguntando, semanalmente você ora por essas pessoas? Você sabe onde essas pessoas moram? Essas pessoas podem ir até a sua casa, ou você ir até a casa delas. Você sabe da história de vida dessas pessoas, o que é que elas carregam. Você tem um relacionamento com essas pessoas semanalmente, ou você somente encontra com ela lá na sua célula, no sábado, naquele horário marcado, mas depois da célula você não quer mais conversa. Porque talvez você pense assim, não, é muita coisa que eu já estou fazendo, eu já estou indo para uma célula, eu já estou talvez discipulando uma pessoa, então é muita coisa que eu estou fazendo. Mas Jesus, ele conhecia as suas ovelhas. Veja que no versículo 2 do capítulo 10, diz que a porta estava no curral das ovelhas. Isso indica que a porta, ou seja, aquele local que Jesus também estava, porque a parábola também indica que Jesus é a porta, ela está no curral. E a pergunta é, vocês acham que um curral cheira bem? É um ambiente legal de você estar?
Então eu queria perguntar, você conhece as dificuldades daquelas pessoas que você lidera, dos seus discípulos? Você está disposto a ir naquele local lá, no curral, onde possivelmente vai ter fezes, vai ter outro tipo de dejetos, e você necessariamente está cuidando daquelas pessoas naquele local? Ou você acha que pastoreio e discipulado é somente você dar um conselho, ler a Bíblia e pronto, a pessoa vai seguir? Não, Jesus, Ele conhece. Quem mais nos conhece? Jesus, mais do que a nós mesmos. Tem situações na minha vida que acontecem, saem coisas da minha alma que eu nem sabia que existiam, mas Jesus sabia que estava ali. Então a verdade é, nós precisamos ser pessoas que parecemos com Jesus no sentido de ser um bom pastor, como líder, como discipulador. E na verdade eu não quero que essa palavra te acuse, eu quero na verdade trazer perguntas às nossas vidas. Porque eu lembro que quando Deus começou a falar sobre isso, tinha muitas coisas que eu não fazia. E eu lembro que eu não tinha ido à casa de muitos dos meus discípulos. E eu lembro que nesse momento eu disse para eles assim, eu quero ir na tua casa, eu quero conhecer lá a sua casa, eu quero que você venha até a minha casa. Porque ir à casa dos outros, estar próximo dos outros, isso fala de intimidade, comunhão. Você acha que você tem a mesma liberdade de comer na frente de uma pessoa que você não conhece, para comer na frente de uma pessoa que você conhece? De forma nenhuma. Eu não sei vocês, mas quando eu começo a comer na frente de alguma pessoa, eu fico logo achando que eu melei o rosto de ketchup, tem alguma coisa presa, talvez tenha alguma coisa que eu não queria que estivesse no olho, enfim. A gente fica logo cheio de dedo, preocupado com a aparência. Mas se você conhece as pessoas, você não fica tão preocupado. Você conhece os lugares que talvez poucas pessoas conhecem. Teve uma vez que uma pessoa começou a falar para mim de uma situação específica na vida dela, e ela me disse, Tiago, eu não quero que você conte para ninguém isso. E assim, pessoal, não era uma situação tão cotidiana, era uma situação muito específica da vida dele que tinha acontecido, aquilo era um trauma muito profundo na vida dele, mas naquele momento que ele me contou, eu entendi que por me conhecer, por ter relacionamento comigo, ele tinha coragem de dizer aquilo. Ou você acha que alguém vai trazer uma coisa oculta do coração dela para alguém que só vê dia de domingo ou vê somente dia de sábado? Não, não vai. Se você não se mostrar muitas vezes para essa pessoa como alguém receptivo, que se importa com as pessoas, nunca aquelas pessoas vão chegar para você e dizer o que estão passando. E eu acredito que a nossa responsabilidade é ajudar as pessoas. Eu admiro muito o ministério pastoral, porque o ministério pastoral talvez seja um daqueles que mais leva mordida de ovelhas. O pastor é sempre aquela pessoa que está fazendo de tudo pelas outras pessoas, tá? Eu já vi situações em que a pessoa diz assim, olha, eu não quero que você faça visita por enquanto para mim, porque o Covid está aí, e aí eu não posso receber visita agora. E aí daqui a pouco a pessoa escuta de outro, olha, ela está com raiva de tu, porque tu não fez visita para a pessoa. Você fica sem entender. Mas muitas vezes isso acontece com o ministério pastoral. Mas na verdade, aqueles que são pastores, eles precisam pedir a Deus esse coração de bom pastor. E nós como líderes de célula somos sim, em pequena medida, pastores leigos. Pessoas que vão estar sim se preocupando. Você precisa entender que você lá naquela célula é o pastor daquela célula. Você precisa cuidar bem daquelas pessoas. Cuidar bem daquele discípulo que Jesus colocou em sua mão. E a terceira coisa que eu queria falar, a terceira característica do bom pastor, é que as ovelhas escutam a voz do bom pastor. Vê lá em João capítulo 10, versículo 15. Diz o seguinte: assim como meu Pai me conhece, eu conheço meu Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Muitas vezes eu ficava em crise porque eu falava algumas coisas para os meus discípulos e parece que, não sei se já aconteceu isso com você, você diz uma coisa para a pessoa, aquela pessoa sabe que vai dar errado, que vai quebrar a cara, você fala, mas a pessoa não escuta. E aqui eu não quero dizer para você que a partir do momento que você passa a cuidar dessa maneira, você começa a praticar esses princípios que eu estou falando aqui, as pessoas vão 100% das vezes ouvir a sua voz.
Não é isso. Vai ter momentos que as pessoas não vão ouvir, mas eu tenho certeza que elas vão ponderar o que você está falando. Porque você é uma pessoa que conhece, que sabe. Você já viu aquela expressão que nunca comeu 1 quilo de sal com outra pessoa? Ou seja, você tem que ser para aquela pessoa, talvez naquela situação, alguém que estava com ela no pior momento da vida. Sabe aquele momento que ele perdeu algum familiar? É essa hora que você, como pastor, deve estar lá do lado dessa pessoa, confortando, trazendo uma palavra, ou às vezes calado, porque tem hora que a pessoa não sabe o que dizer num velório, né? Mas no entanto, você está lá do lado daquela pessoa. Amados, não existe liderança de célula, não existe supervisão sem você ter intimidade com as pessoas, sem serviço às pessoas. Não existe isso, não se engane. Talvez você está passando por uma crise, você começa a olhar para a sua célula e diz assim: minha célula não cresce, só tem as mesmas pessoas. A pergunta que eu lhe faço: você tem sido um bom pastor para essas pessoas? Você tem se dado para essas pessoas? Você tem aberto a sua vida? E aí eu lhe digo que muitas vezes você abrindo a sua vida, elas vão ver. E eu queria fazer algumas perguntas. Quem você tem sido como líder? Um bom pastor? Ou você tem escolhido outro caminho mais fácil, do ladrão e do salteador, que tem subido por outro local, não entrando pela porta no curral das ovelhas? Você tem parecido com Jesus, que Jesus é o bom pastor? Jesus, e para mim essa pergunta, Jesus fez para mim nesse dia, trouxe ao meu coração, isso para mim foi muito forte, porque ele perguntou: eu posso confiar a você as minhas ovelhas? Jesus pode confiar a você mais ovelhas, lá na sua célula? Talvez você fique se questionando: minha célula não cresce, mas a pergunta é: você tem condição de ter mais pessoas para cuidar bem do salteador? E aqui eu quero falar para vocês, na verdade versículo 1, tá pessoal? Versículo 1 e 2. Aqui eu quero falar para vocês sobre a intimidade que você precisa aprender a ter com as pessoas. Não tem como você liderar, não tem como você discipular pessoas sem ter intimidade. E aí eu falei que a porta está no curral das ovelhas. Jesus, versículos depois, ele diz também que é a porta. E a porta estando no curral, Jesus também quer dizer para nós que ele conhece as nossas debilidades, aquelas coisas feias que tem lá dentro da sua casa. Sabe aquele quarto escuro que você não quer mostrar? Jesus conhece. Mas ele também quer que nós, como bons pastores, estejamos entrando por essa porta que é Jesus, para auxiliar as pessoas nas debilidades delas. Eu sei que não é fácil, porque na verdade, muitas vezes existe uma dificuldade muito grande nossa, de nos abrirmos para mudança, para cuidado de pessoas. Eu lembro que quando Deus começou a falar comigo sobre isso, Deus me lembrou de uma pessoa aqui na igreja que faz muito isso, que faz muita visita, a pastora Messia. E Deus começou a falar e ministrar ao meu coração sobre a vida dela, como ela tinha ganhado as pessoas lá na Coab 2, como ela tinha entrado em tantas casas lá, como muitas vezes as pessoas não queriam ela lá na casa, expulsavam, mandavam ela embora, quando era 1, 2 semanas depois ela ia de novo lá na casa dessas pessoas. E Deus começou a falar comigo sobre isso, sobre disposição, de se doar, de renunciar os nossos próprios direitos, o nosso orgulho de muitas vezes não querer ir atrás daquela pessoa. Então, na verdade, a gente precisa entender que é uma chave para a liderança de célula bem sucedida, para a sua célula crescer, você ter intimidade com as pessoas que estão na sua célula. E a intimidade passa por comunhões. Por que a gente sempre está falando? Faça comunhão lá na sua célula. Porque na comunhão, muitas vezes você está conversando, está um papo ali com alguma pessoa, daqui a pouco aquela pessoa fala para você uma coisa que estava na alma dela. A gente tem feito, né, os pastores têm falado comigo e com a Amanda para que a gente faça comunhão, e a gente tem feito isso. Nós fizemos uma comunhão lá na nossa célula, na Êxodo, e foi uma comunhão poderosa. A gente passou o dia todo lá comendo churrasco, tomando banho de piscina, juntos, conversando. E para mim foi algo assim poderoso, porque eu passei a conhecer algumas pessoas que eu não conhecia tão bem.
e aquelas pessoas se abriram pedindo conselhos, e a gente pôde ali naquela mesa de conversa, compartilhando o pão, Jesus pôde curar algumas situações. Então, nós precisamos entender que temos que ter, sim, intimidade com as pessoas. Então, queridos, eu queria chegar com vocês a esse último ponto aqui, que agora é sobre o porteiro. Capítulo 10, versículo 1 até o versículo 4. Na verdade, o versículo 2 diz o seguinte: aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem porque reconhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Então, esse ponto aqui do porteiro, para mim é o pulo do gato, para mim é o mais importante, porque na verdade o porteiro é símbolo do Espírito Santo. O porteiro é símbolo do Espírito Santo, daquele que nos ensina. E eu lembro que quando eu estava orando por isso, quando Deus estava falando lá uns 8 anos, 9 anos atrás, quando Deus falou comigo nessa palavra, eu lembro que Ele estava trazendo para mim essa referência do porteiro ao Espírito Santo. Eu passei a compreender que esse para mim é o ponto mais importante, porque não há condição de eu ser um bom pastor se eu não tiver intimidade com o Espírito Santo, se eu não conhecer o Espírito Santo intimamente, se eu não tiver um relacionamento com Ele, porque eu vou aprender a ser um bom pastor se eu tiver relacionamento com o Espírito Santo. Eu vou aprender a entrar pela porta que é Jesus e alimentar as ovelhas que estão lá no curral a partir de um relacionamento com o Espírito Santo. Então a pergunta que nós temos que fazer a nós mesmos é: quanto tempo que eu não escuto a voz do Espírito Santo? Quanto tempo faz que eu, no meu tempo a sós, eu não consigo ali ouvir, o Espírito Santo não fala comigo através da palavra, naquele momento que você está lendo a palavra do Senhor e aquela palavra salta aos seus olhos e você é alimentado? Quantas vezes ou quanto tempo o Espírito Santo não falou com você quando você estava na rua? Talvez ali Deus manda você trazer uma palavra para alguém na rua. Quanto tempo o Espírito Santo não fala de coisas que estão no seu coração e que Ele quer modificar? Porque talvez você está muito atarefado. E eu acredito, irmãos, que muitas vezes as coisas na nossa célula não estão crescendo, as pessoas não estão crescendo, a célula está parada e isso nos desmotiva tanto. Eu acredito que muitas vezes isso está acontecendo porque nós não temos mais relacionamento com o Espírito Santo. E não tem condição de você liderar a célula, fazer a obra do Senhor na força do seu braço, na força do seu carisma, na força dos seus talentos e dos seus dons. Liderança de célula é, sobretudo, um trabalho espiritual. E você precisa ter relacionamento com Deus. Há um tempo atrás eu estava lá em Santarém e eu vi o pastor falando isso, eu achei muito poderoso. Ele disse: irmãos, crente precisa ser como pastel de feira, pouca carne e muito óleo. Nós precisamos ter isso no coração, que nós temos que estar sempre cheios do Espírito Santo, com relacionamento, até porque você acha que o Espírito Santo vai confiar a você, porque a palavra deixa claro que é Ele que abre a porta, o porteiro abre a porta para o bom pastor. Você acha que Ele vai fazer isso, abrindo a porta do coração das suas ovelhas, daquelas pessoas que estão lá na sua célula, do seu discípulo, para uma pessoa que Ele não conhece, não confia? Porque na verdade Deus, Ele ama todos, mas Ele não confia em todos. Será se Deus pode confiar a você, aquela pessoa que é tão preciosa para Ele, que talvez você olhe assim e diz: poxa, como José Milton diz, cheio de pereba essa pessoa, mas é aquela pessoa que Jesus deu a vida por ela. E nós precisamos entender que temos que servir as pessoas. A verdade é, o porteiro pode abrir a porta do coração de algumas pessoas para nós, porque sabe que a gente vai cuidar bem delas.
Quando nós estamos liderando, pastoreando ou até discipulando pessoas, nós temos que ter a consciência de que esse é o maior trabalho. Por quem foi que Jesus deu a vida, se não foi por vidas? Se não foi por pessoas? E às vezes nós estamos negligenciando isso, achando que é uma coisa qualquer, e não é. A intimidade com o Espírito Santo vai abrir a porta do curral das ovelhas. Vai abrir a porta da intimidade com outras pessoas. O relacionamento seu com o Espírito Santo vai permitir com que o Espírito Santo traga pessoas para a sua célula, porque ele sabe que se ele colocar em sua mão, você vai cuidar bem. Imagine que você tem aí uma coisa que é muito preciosa para você, e você tem 2 pessoas para poder deixar sob guarda daquela coisa que é muito preciosa, talvez o seu carro. E aí você pensa assim: eu vou deixar com João ou vou deixar com Pedro? João é aquela pessoa muito disciplinada, muito correta, muito amorosa, que vai cuidar muito bem das coisas. Ele cuida muito bem das suas coisas e também vai cuidar bem das coisas dos outros. Mas Pedro é aquela pessoa displicente, que não é organizado, que não cuida bem das coisas, que as coisas dele é tudo jogada. Para quem você vai deixar o seu carro? Para João ou para Pedro? E a pergunta é: você vai deixar, o Espírito Santo vai trazer pessoas para você que cuida bem, ou para aquela pessoa que negligencia, não liga, não faz uma ligação, não se preocupa, não manda um WhatsApp? Outra pergunta que eu queria fazer: quanto tempo você tem orado pelas pessoas que você tem cuidado? Eu lembro que um tempo atrás, Deus falava isso comigo: filho, você tem que orar e chorar pelas pessoas. Há quanto tempo você tem orado e chorado e jejuado por outras pessoas? Pedindo a Deus, clamando pela libertação de uma pessoa. Há quanto tempo? Tem um rapaz amigo meu, que já faz 10 anos que eu oro por ele. 10 anos. Amigo meu de infância, inclusive ele já aceitou Jesus, entregou a vida, depois voltou para o mundão, mas até hoje eu continuo orando por ele. A pergunta: você tem orado pelas pessoas da sua célula? Você tem chorado por elas? Você tem deixado que Jesus gere dentro de você um coração de bom pastor, um útero frutífero para poder gerar outras pessoas? Ou você acha que isso é besteira, que as vidas virão naturalmente? Existe uma guerra pela vida das pessoas. Esses dias eu disse uma coisa assim que, sinceramente, para mim foi muito simples. Tinha uma mãe de uma amiga nossa que estava internada de Covid, e eu mandei uma mensagem para ela, perguntando como é que estava a mãe dela. Ela me disse: Tiago, ela não está tão bem. E aí eu disse: eu vou orar e vou jejuar por ela hoje. Eu disse isso como normal, porque muitas vezes eu faço isso. Não foi nada de excelente, porque eu não acredito que isso seja algo de excelente. Mas aquela moça depois ligou para mim, falou comigo pelo WhatsApp, disse à mãe que eu tinha feito isso, e ela ficou impactada, porque ela disse: poxa, ele está separando um tempo de oração e jejum pela minha mãe. E aquela mulher, ela estava internada, entubada durante dias e dias, e pela glória de Deus, pelo milagre do Senhor, ela saiu, hoje está totalmente recuperada. Eu não estou aqui querendo dizer que foi o jejum que eu fiz, porque os méritos são meus. Não estou querendo dizer isso. Eu estou querendo dizer que Jesus é que faz os milagres. No entanto, a gente precisa se doar pelas pessoas. Nós precisamos orar, nós precisamos jejuar, nós precisamos ter paixão. A Bíblia diz que a gente deve amar ardentemente as pessoas. Então eu queria que nesse momento você aí onde está, fechasse seus olhos. Eu vou orar, nós estamos encerrando. E eu queria que você orasse por isso. Eu queria que você pedisse ao Senhor nesse instante o coração do bom pastor. Eu queria que nesse instante você passasse a orar, olhar para a sua vida e pensasse: eu estou tendo relacionamento com o Espírito Santo, com um porteiro. Ele pode abrir a porta. Eu estou conhecendo as pessoas no curral das ovelhas. Então fecha teus olhos, eu quero que você ore comigo nesse instante. Espírito Santo, eu quero colocar diante do Senhor, Deus, as nossas vidas, Pai. E eu te peço, Pai, que o Senhor possa falar conosco. Deus, que
o Senhor possa produzir em nós um coração de bom pastor, Senhor. Que o Senhor produza em nós um coração que dá a vida, que renuncia pelas pessoas, que conhece as pessoas, que as ovelhas ouvem as nossas vozes, porque sabem que podem confiar em nós. Eu oro, Deus, para que nós tenhamos, Pai, o desejo e a disposição de ter intimidade com as pessoas, deixar as nossas coisas de lado e irmos até o curral, a porta que está no curral das ovelhas. E por último, Senhor, e principalmente eu oro para que o Senhor restabeleça conosco intimidade com o Espírito Santo, porque é pela intimidade com o Espírito Santo que o Senhor gera em nós um coração de bom pastor, um coração, Deus, que abre a porta, o porteiro abre a porta no curral das ovelhas para nós entrarmos e podermos cuidar dessas pessoas da melhor maneira possível. Espírito Santo, fale conosco, Jesus. Toque os nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Nós estamos encerrando o Tadel. Lembrando que sábado nós vamos estar com a nossa live especial dos namorados. Quero te desafiar, você está conosco através do Zoom. E também convidando as pessoas para participarem. Domingo estaremos nos cultos de celebração às 10 e às 17 horas. Então Deus te abençoe, que você possa ficar na paz em nome de Jesus.